croyons que 2021 sera différent. Cremos que 2021 será diferente, Parce que nous sommes différents. porque somos diferentes. Amen. Amém. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, Je déclare que je suis racheté. eu declaro que sou resgatado. Je suis né de nouveau. Sou nascido de novo. Je suis une nouvelle nature. Sou uma nova natureza. Ma rédemption est un fait. A minha redenção é um fato. Je suis guéri. Estou curado. Christ pourvoit à tous mes besoins. Cristo provém todas as minhas necessidades. Je n'ai pas peur. Não tenho medo. Christ vit en moi. Cristo vive em mim. Tu es ma force, Deus é minha força, mon pourvoyeur, meu provedor, mon guérisseur, meu curador, mon gardien. meu guardião. Je suis délivré de la puissance de Satan. Sou liberto do poder de Satanás. J'ai la justice de Jésus. Tenho a justiça de Jesus. Je ne suis plus condamné. Já não sou mais condenado. Je suis justifié. Sou justificado. Je suis plus que vainqueur. Sou mais que vencedor. Dieu, tu es mon partenaire, Deus é meu parceiro, mon compagnon meu companheiro et mon ami en cette vie. e meu amigo nesta vida. Je suis sauvé. Sou salva. J'ai la vie en abondance. Tenho a vida em Amém. abundância. Amen. Amém. Amém. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Pai, em nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, je te dis merci pour cette opportunité. eu te digo obrigado por essa oportunidade Au Pesibiso Lissus. que nos deste Kokutana kosangana pona lokumu na yo. de nos reunir, de nos ajuntar pela tua glória. Et la Bible dit E a Bíblia diz qu'il est doux, que é bom, qu'il est agréable é agradável pour les frères de demeurer ensemble. que os irmãos permanecerem juntos, Car c'est là que tu envoies la bénédiction porque é aí que tu envias a et bênção la vie en abondance. e a vida em abundância. Je crois, Père, Eu acredito, Pai, que en ce moment que neste momento et dans cette réunion, e nesta reunião tu as préparé pour envoyer pour nous une grande bénédiction. tu preparaste para enviar para nós uma grande bênção. Visite ton peuple ce matin. Visita o teu povo nesta manhã. Guéris ceux qui sont malades. Cura os que estão doentes. Délivre ceux qui sont liés. Liberta os que estão Change amarrados. la Muda pensée, la vision d'une o personne. pensamento, a visão. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Saint-Esprit, Espírito Santo, glorifie le Père et le Fils. glorifica o Pai e o Filho. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. J'ai ainsi prié. Assim eu oro. Amen. Amém. Ok, tu fais le bien, tu t'engages, tu n'as pas s'il vous plaît. Ainda estamos de pé. Vamos abrindo a nossa Bíblia. Vamos ler. Tu t'engages deux passages. Vamos ler duas passagens. Elle bosse dans la Genèse, Primeira passagem é Gênesis, chapitre 1, verset 3 à 5. capítulo 1, 3 a 5. Livre est bandé, tu t'engages comme on a Yesu. Amém. Tu t'engages verset 3. 1, 2, 3. Quatre. Cinq. E Deus chamou a luz dia, e a treva chamou a noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Tu t'engages dans 1 Pierre, Pedro, 2, verset 9. verso 9. 1 Pierre 2, 9. Pedro 2, 9.
Possui yango. Amém. 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de trevas as suas maravilhas luz. Nayoki bino penate. Nayoki makelele mais nayoki bino otangate. Nayoki ka funa au contraire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, Vós, un sacerdoce royal, um sacerdócio une real, nation sainte, a nação un santa, peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. o povo que para Parole du adquirir, Senhor. anunciou a Que virtude Dieu daquele bénisse que sa vos parole dans le nom chamou de da Jésus treva. Christ. Deus abençoe a sua palavra em Pourriez nome de confondre, s'il Jesus. vous plaît. Podem sentar. Tout ira bien Tudo irá bem si nous sommes conscients se nós somos conscientes que nous sommes différents. que somos diferentes. Tout ira bien Tudo irá bem si nous sommes conscients se nós somos conscientes que nous sommes différents. que nós somos diferentes. C'est alors que tout ira bien. Só assim que tudo irá bem. Je vous salue, vous qui nous suivez live. Estou a saudar vós Que que le estão nos Seigneur vous acompanhando bénisse. live. Que Deus Partagez pour que les autres aussi soient édifiés. Partagez avec vos amis. compartilha com Nous vossos vous amigos. aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nós vos amamos muito, que o Senhor vos abençoe. Tout ira bien. Tudo irá bem. Tout ira bien Tudo irá bem si nous sommes conscients se que nous nós, sommes différents. se não somos conscientes que somos diferentes. Dans Genèse chapitre 1, 3 à 5, Gênesis 1, 3 a 5. Dieu dit A Bíblia está dizendo que que la Deus lumière diz soit et la lumière que fut. haja luz e houve a luz. Mais ce bande au monde que ténèbres, mon lit est là qui partout. Se você começar, vai ver que a treva estava em todos os passos. Nous sommes une forme moko. Tudo tinha só uma forma. Mon lit. A escuridão, a treva. Samba monite. Deus viu que não. Nana sala makamtini aussi de la randenge moko. Eu não faço as coisas que tudo tem que ser igual. Moi je fais ce qui est différent. Eu faço o que é diferente. Amen. Amém. Biologie A Bíblia a diz créé lumière. Ele criou a luz. Tant à créer lumière, à séparer lumière des ténèbres. Ele, quando criou a luz, ele separou a luz e a treva. À créer lumière, à séparer lumière des ténèbres. Ele criou a luz, ele separou a luz e a treva. Verset 5, Dieu appela la lumière jour à Bengiango. No verso 5 dizem que Deus chamou a luz o dia. Et les ténèbres appellent comme nuit. E a treva ele deu a nome Diferente. noite. Diferente. Jour na nuit eza kokanate. Dia e noite não são igual. A Bengiango na deux noms différents. Muso a comme Bengiango jour, muso a Bengiango nuit. Ele chamou com nomes diferentes. Outro chamou de dia, outro chamou de noite. Et bien le c'est le premier jour. A Bíblia disse que foi o primeiro dia. C'est na kati ya moki, na kati ya mukolo. Quer dizer, dentro do dia, Makambo koza la ndenge mote foi za la différent. as coisas não podem ser igual, tem que ser diferente. Batupe. As pessoas Bakoza la também ndenge mote foi za la différent. podem ser igual e têm que serem diferentes. C'est ça qui fait Dieu et c'est ça qui fait la différence, ça qui fait la grandeur. Isso é que faz a diferença, isso é que faz a grandeza. Sans la différence, frère, Sem a diferença, irmão, tokosala makambo nyonso ndenge moko. vamos fazendo as coisas tudo igual. Yoka ndenge Pierre alobi. Escuta como é que Pedro disse. Abi vous, Ele disse vós. au contraire. C'est-à-dire, ce que c'est contraire, c'est que
partie musu différente na o ezali. Quer dizer, se é contrário, quer dizer, uma parte diferente daquele que já existe. Vous êtes une race élue. Vous são uma raça eleita. C'est que ça na race mususu eponama te. Quer dizer, tem uma raça também que não são C'est que vous escolhidos. êtes différents. Quer dizer, vocês são diferentes. Vous êtes une nation sainte. Vocês são uma nação C'est que ça santa. na nation mususu eza ekobulisa te. Quer dizer, tem uma nação que não são santas. Vous êtes un peuple élu. Vocês são um povo eleito. Un sacerdoce royal. Um sacerdócio real. Un peuple acquis. Um povo adquirido. C'est que ba mususu baza délaissé. Quer dizer, outros estão aí deixados. Soki nzambe abengi yo, Se Deus te chamou, ozwi grâce oyambi Yesu, recebeste a graça, aceitaste Jesus, okomi mwana nzambe, se tornaste filho de Deus. comprends que bana mukolo wana différence et se créer déjà. Compreenda que desde aquele dia a diferença já se criou. Ozali su ndenge ozalaki avant te. Já não és mais conforme você era antes. Po okovivre su ndenge bana ovivre na baninga mosusu te. Porque não vai viver conforme você convivia com os outros. Okosala su makambo ndenge bana osala na baninga mosusu Não vai te. fazendo as coisas conforme você fazia com os Parce que outros. différence se créer. Porque uma diferença se criou. Pourquoi vous continuez à échouer? Por que está continuando a reprovar? Parce que vous ne comprenez pas que vous êtes différents. Porque vós não estão entendendo que vós são diferentes. Yango boso mene vi ndenge banoso bamenaka. Por isso é que estão levando a vida conforme todos levam. Epai bato bayiba kozoyiba, epai bato balangwa kozolangwa, Onde epai as pessoas roubam, estás a tu es roubar. Onde as partout. pessoas embebedam, você também Epai está batonga embebedando. koza, tu Onde es está a partout. fofocar, estás em todos os sítios. Je vais vous dire une chose Vou vos très importante. muito importante. Bosimba yango libela. Tem que segurá-lo bem. Soko ngo sala fête, Se você quer fazer uma festa, anniversaire, ou aniversário, o montado sali 30 ya mariage. sabe quando completamos 30 anos de casado? Ba invité biso na papa Rocha. Convidaram-nos no Papá Roger. Toke kolia na Ilia. Fomos comer na ilha. Na benga ki binote, Não vos convidei. na benga ki bato na ponaki. Eu só escolhi algumas pessoas. Nete so bola na ngai. Não sei se está a me entender. Eza na tango na kobenga binotu. Eu tenho tempo que vou vos Eza convidar na tango pe na todos. kobenga binote. Tem um tempo que não vou vos convidar C'est ça la todos. différence, frère. Essa é que é a Pourquoi les diferença. gens échouent? Por que as pessoas reprovam? Tango tosalaka ba anniversaire, Quando fizemos aniversário, tosololaka bien, nós conversamos mais bem. obengi ngai te. Mas não me convidaste. C'est-à-dire que na kati ya bacercle no isole nga na sa te. Quer dizer, naquelas pessoas isoladas, Obengi eu não bato estou. oyo isole pire ya yo. Você convidaste as pessoas isoladas, aqueles estão teus Essa é amigos. normal. puros. Ongosala fête obengi ba invité pour appuyer invitation pour faire la différence. C'est-à-dire yo tu invitation te koya te. Você pode fazer festa e vai convidar. Você que não recebe. Mais eza na tango mo babengaka bato te. Mas Appuyer não- apa invitation te, à part mindele. Convida as pessoas além dos brancos. Tango soki okufi. Quando você morre. So okufi quartier nyonso bakoya bato nyonso bakoya. Se você morrer, todo bairro, todas as pessoas virão. Frère, soki na vie na yo yoka malamu. Se na tua vida, escuta-me bem, Bato nyonso bakoki kokota. podem entrar, C'est que ozo préparer liwa na yo. quer dizer que estás a preparar a tua morte. Bato mingi bazo préparer liwa bazoyeba te. Muita gente está preparando a sua morte e não estão Bazalaka sabendo. malamu na bato nyonso. Eles são boas pessoas em todos. Basanganaka na bato nyonso. Eles se reúnem com todos. Epai basanganaka na bato nyonso sans invitation eza kaka na ebembe. Onde se reúnem todas as pessoas sem convite, é só Soki bato um convite. nyonso bakoya epai na yo. Se todas as pessoas podem C'est que vir a liwa na você, yo ozo préparer komi pembeni. quer dizer que a tua morte está preparada e já está próxima. Mais soko ozosala makambo malamu. Mas se você está fazendo boas Soko coisas, ozobongisa vie ya se malamu. você está preparando uma melhor Baponaka vida, bato. vão Soki na pessoa futura baponaka bato. Vão escolher On ne as met pas tout le pessoas. monde, frère. Não pode convidar todas as pessoas, Les irmão. choses se font différemment. As coisas se fazem diferentemente. Tu es tellement différent, frère. Você é tão diferente, David, irmão. A Bíblia diz, Dieu dit que la lumière et Dieu sépara. Deus disse que haja luz e Deus separou. Abengi lumière jour, Ele chamou a luz dia, qui est différent de ténèbres nuit. que é diferente das trevas de noite. Il y a le jour et il y a la nuit, c'est différent. Tem o dia, tem a noite, é diferente. Comment on dit je suis différent? Fala no teu irmão, sou diferente. Tout ira bien. Tudo irá bem.
si nous sommes conscients se nós somos conscientes que nous sommes différents. que somos diferentes, tudo irá bem. Conscience, A consciência, elle désigne la connaissance qu'a l'homme de ses facultés, de ses sentiments et de ses actes. só designa a reflexão do homem, dos seus factores. Ils ont désigné connaissance au mutuasa na ngoya ba faculté na ye, Só está designado o conhecimento que a pessoa tem nos seus fatores, na ba sentiment na ye, nos seus sentimentos, na ba acte na ye. nos seus actos. Conscience. A consciência. Deuxièmement, ils ont désigné capacité au mutuasa na ngo Segundo, está designando a capacidade que a pessoa tem de ses pensées ou de ses actions. nos seus pensamentos ou nas suas ações. La conscience de soi A consciência de si est l'essence de la pensée. é o senso do pensamento. Mutuka yeko tambola trajet mulai te soki eza na carburant te. O carro não pode andar uma longa trajetória se não tiver combustível. Mon dieu a koti mbangu na bidou carburant Vivo- po yebi ke eza muke na ute okata. Vimos o Papai João entrou rapidamente com combustível porque sabe que aí no girador é pouco, daqui a pouco vai desligar. L'essence de ta pensée, c'est ta conscience. O sentido do teu pensamento é a tua La consciência. conscience de soi. A consciência de si. Et la conscience de soi est un privilège au mutuasa nango. A consciência de si é o privilégio que a pessoa tem. Tout ira bien Tudo irá bem si nous sommes conscients se nós somos conscientes que nous sommes différents. que nós somos diferentes. Différents. Que somos diferentes. Bien aimé, le succès Mesmo do sucesso est déterminé par la différence. é determinado pela diferença. Succès O sucesso et puis ça m'aurait pas de différence ali. só é dado onde há diferença. Faire les choses différemment des autres Fazendo as coisas diferentes aos outros. parce que tu es différent. Porque és diferente. Et c'est cela qui amène le succès. Isso é que traz o sucesso. Au monde constamment on a sali. Está vendo um constante que eu fiz? On dirait monde ont changé. É tipo que o mundo está a mudar. Monde ndenge tambolaka. Mundo, Oboti mwana. você nasceste teu filho, Okoti si classe. me fizeste entrar na escola. Il faut attendre à mi comme licencié, docteur. À quelle classe a milai? Ele tem que estudar muito, se tornando licenciado, doutor e foi nas longas estudos. Mais au monde qui ba comme ko chômer pelé. Vai ver que ele começou a Não, mas título reprovar. menene. Ele começou a reprovar com grandes títulos. Et les gens qui pensent différemment, E as pessoas que pensam à diferentemente comprendre que succès mutezaka de faut que ne musika mulai na classe. entenderam que o sucesso tem que ir longe, distante com os estudos. Ba comme ko créer ba moi ba empreendimento. Começaram a criar os empreendimentos. Et ça la succès na bango. Está fazendo o seu sucesso. Amen. Nete so bozola na mala. Não sei se estão a me entender. Okotanga mingi muswa tangi neti yote. Você pode estudar Mas- muito, outro nem estudou como você. Pensez na ezo raisonner différemment. Mas o pensamento dele está pensando Azo croire na ba diferente. capacité nzamba pesi ako exploiter ngo na niveau musu na domaine mususu. Ele está crendo nas capacidades que Deus lhe deu. Ele pode explorar nas Ameki capacidades. compagnie esimbi te, ameki koluka musala esimbi te, ameki kopense a créer moi eloko. Ele procura emprego, vai nas empresas, não deu certo, ele pensa Atie e vai mayele na outra makanisi na coisa. yango. Ele coloca pensamento e Ebani inteligência ko nisso prospérer. e começa a Ye prosperar. mukana luka musala, Ele que estava procurando akomoswa emprego, batu na ele musala. começou a empregar os Parce que outros. pour avoir pensé différemment, Por quê? Porque pensaste esali que diferentemente. succès ye na Fez vie com na que ye. sucesso veio à tua vida. La différence, A diferença, ils ont amené succès. isso está trazendo Tu sucesso. n'auras pas de succès Você não terá o sucesso si tu n'es pas prêt à penser différemment des se autres. você não está preparado a pensando diferente. Bien aimé, vous au contraire. A Bíblia disse que vós, Ce qui ao est contrário, contraire ezali, se ao c'est contrário, que ezo exister ndenge mususu. quer dizer, está existir uma outra. Ndenge moko ezali o bato basalaka toujours. Conforme uma outra é, conforme as pessoas Vie sempre é. ezalaka kaka na botami na koli na tangi na sali na bali.
Et ça toujours bon. A vida é só renascido, estudei, trabalhei, casei. A Mais vida é ngai assim. au contraire. Mas eu ao contrário. Nakotami na tangi. Eu nasci do Natali monde est compliqué. olhei o mundo é Natui complicado. moi $5,000 na ngai. Consegui uns 5 mil Na dólares. luki na investir. Procurei investir. Olena kende kande bato bazo kende. Em vez de eu ir para onde está Au contraire. Vós ao C'est-à-dire que bato contrário. ba mokili tambolaka boye. Quer dizer Na que o mundo ligne caminha droite. assim, numa Mais linha vous bana direita. nzambe au Aí contraire. vós, filhos de Como Deus, ao tambola na ligne contrário. droite te. Não vão andar na Otenya linha mamuke. direita. Tem Parce que que vous esquivar êtes pouco. différents. São diferentes. C'est alors qu'il y aura le succès. Só assim que terás o sucesso. Sinon, il y a un succès où tu as Sucesso vem daqui. le succès. O sucesso Ils ont fait ça là où il y a la différence. está a ser dado onde há diferença. Mais il faut prendre conscience de ça. Tens que tomar a consciência disso. Si on prend conscience de Kosimbate, Se você não tomar a consciência, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso teve muita gente, a igreja está a reprovar em muito. Nous pensons toujours de la même façon. Estamos a pensar sempre da mesma forma. Por isso está vendo que os ministérios também estão a reprovarem. Porque eu me tornei pastor. Comecei a igreja. Como se jejua, se vai na montanha, eu também comecei a ir nas montanhas. Manhã de tarde não está dando certo. Non, tu es différent. Porque estás a pensar que assim. Prie Dieu pour que te montre la chose et ça la makamu différemment na bamususu. Aos outros. Quand nous avons commencé cette église, Quando nós começamos je me rappelle les gens avec qui je travaille, papa, tant il y a un missionnaire au sala séminaire, mais pendant au sala séminaire, il faut que tu aies ma fiche habitée. Nada différent. Quando começamos essa obra, disseram quando era missionário, fazíamos panfleto, agora j'ai observé. Eu falei, sou diferente, mas eu Na moni observei. ba fiche belé na ba Eu vi séminaire. muitos panfletos dos seminários, Mais na moni changement te mas ba eu não église. vi a mudança. Église tika la bongo. A igreja está a permanecer C'est qu'il faut assim. faire les choses différemment. Quer dizer, tem que ir fazendo as coisas diferentes. Soko lingo soit succès. Se você quer ter sucesso. Tango tobani ko sala ba makambo différemment. Quando começamos fazendo as coisas diferentes, Même batu bazongi. mesmo as pessoas retornaram. Babi papa. Disseram, oh papá, Na comprendre nzamba sala ga mutu différemment na ndenge na ye. compreendemos que Deus faz as Nabi pessoas c'est là la voie du diferentes da succès. maneira dele. Mais de somme É assim. tazo anga malamu. Amém. Tu n'auras pas le succès si tu dois t'adapter à ce que l'un fait, il peut au sali. Même dans le temps, tu n'auras pas de succès. Pense différemment. La Bible dit vous au contraire. Você não terá sucesso se você Naza está fazendo o que os rejeté. outros fazem. Naza pe mamate. Eu não sou Ngai eu não naza sou- au contraire na ye. Eu sou ao contrário Ye dele. aza au contraire na ngai. Ele é o contrário de Et nous sommes mim. dans la ngai. Amém. Soki na comprendre rango. Se eu entender Il peut isso, m'inspirer. ele pode me Mais na inspirar. copier yete. Mas não posso lhe Parce que copiar. naza contraire na ye. Porque eu sou ao Et contrário c'est na dele. découvrir. Eu tenho que Na descobrir, prendre conscience. tomando consciência. Na nzela o nzamba capacité nzamba pesi ngai pe nzela amoni ke nakotia yango mpona reçu na Esse caminho yango. que Deus me deu, que Ele me deu também para me poder seguir. Frère, lelo mokili eza dirige na mutu moko aza politicien te aza président te aza roi te. Hoje em dia o mundo está dirigido numa pessoa que não é político nem um rei. Mais azo impose mokili. Mas ele está impondo o nayebi te so mundo. aza médecin mais nayebi ke aza médecin te. Não sei se Mais ele te so asala médecine é après. Não sei se também mpo ele nayebi aza na medicina. baordinateur bainformatique. Ele sabe ordinateur informática. Azo impose mokili Ele está impondo na baroi na baprésident. com os reis, com os presidentes. Azo impose bango. Ele está impondo. Que bino nyonso na maladie oyo biso totie na mokili bino nyonso bozwa vaccin azo impose. Vocês todos com essa enfermidade que Pourquoi? colocamos no mundo, vocês Il têm que est receber conscient vacina. que je suis différent. Está consciente que Ndeso ele... bozoyoka ngai. Vocês se estão me entendendo. Et le monde s'accroupit na pensée na ye. E o mundo está a se agrupar no seu Bato pensamento. bazomeka koresiste bazokoka te. As pessoas estão a tentar resistir, mas não estão a conseguir. nayebi te so akoma médecin mais nayebi ke aza médecin te. Não sei se ele se tornou médico, mas eu sei que ele não era Mais médico. akekota na domaine moko oyo eza ya ye te. Mas ele foi entrando no domínio que
Il s'impose. Ele está a impor. Il a compris qu'il est différent. Ele entendeu que ele é diferente. Il peut penser différemment des autres. Ele pode pensar Des dirigeants, des diferente com os présidents, des outros. autorités. Os líderes, os presidentes, as autoridades. Le succès, Irmão, o sucesso Jésus a amené la différence, frère. vai te levar no sucesso, irmão. Quand il n'y a pas la différence, Quando não tem a diferença, il n'y a pas que succès vous allez passer dans la finale. saiba que o sucesso será difícil na tua vida. Le succès est déterminé par la différence. Amen. Amém. Mutumo azana ngaelongo. Amém. Combat na frère ça na pensée. Ton combat c'est trop dans ta pensée. O teu combate se encontra no teu Comprends que comme pensamento. enfant de Dieu, Compreenda que como filho de Deus, Dieu n'a jamais planifié une défaite pour toi. Deus nunca planejou uma derrota para Samba você. sala a planifié a défaite pour nous. Ele nunca planejou uma derrota. Abongisa yango te. Ele nunca planejou isso. Succès, santé, réussite. Sucesso, On saúde, a êxito vocabulaire ensemble pour na banana. para você. Il n'a jamais planifié cela. Ele nunca planejou isso. Si la défaite arrive, Se a derrota vem, c'est que j'ai pensé comme les autres. porque eu pensei como os Je dois outros. chercher à penser différemment. Procura Que Dieu pensar me révèle, diferente que je sois conscient de la voie de la route, de ce que Dieu veut faire avec moi. do que Deus quer fazer junto Prends comigo. conscience, frère. Toma consciência, irmão. Quand tu es conscient de cela, Quando você está consciente disso, réussite est koyela yo. o êxito virá. Amen. Amém. Tu verras que tu seras bon en tout. Vai ver que vai ser bom em tudo. Ozala malamu na nyonso. Vai ser bom em tudo. Bien aimé, Bem amado, eza na jeune homme moko. tem um jovem, Babengi ye na kombo ya Joseph. é chamado de nome de José. Joseph. José. Joseph na 17 ans. José com 17 anos. Mutu mwazo wanga Amém. azwi rêve, songe. Ele sonhou. Atu yango mibale. Ele recebeu 2 sonhos. Azo rene likolo ba frère na ye. Ele está reinando sobre os seus irmãos. Ya mibale azo rene likolo na ya père na ya mère. Segundo, está reinando sobre o seu pai e todos os seus irmãos Na também. 17 ans, tu vas comprendre que aza différent. Com 17 anos, José compreendeu que ele é diferente. Aza différent. Ele entendeu que ele é diferente. So botangi Bible. Se você ler a Bíblia, Bielobi papa na ye. a Bíblia disse que o pai dele, Atongelaki tunique ya multicolore. ele costurou uma túnica de muitas cores. Bino kanzi atongisaki atongaki yango pamba. Tá pensando que ele costurou em vão? Papa, comment que cet enfant est différent des O autres? papai tinha Il doit compreendido que porter esse les habits filho différents é des autres. diferente dos Mas, outros. Ele tem que vestir asa roupa différent. que os outros. Ele é diferente. Pourquoi ça va pas beli ya za mwana muke ba mikolo bazali kaka ye? Por que, Papa que aza tens muitos différent. filhos mais velhos estão Dieu assim? l'a inspiré à tongele tunique ya multicolore. Deus inspirou o pai, ele costurou uma túnica de muitas cores. Bazo tonga ye, bazo finga ye, bazo yina ye. Estão ali fofocar, estão ali zombando. Tout wana ezo renforcer ye. Aquilo tudo estava ali. À forçado. comprendre que jalousie ou parce que naza différent. Para entender que essa inveja é porque eu sou diferente. Quand tu es comme tout le monde, Quando você é todo mundo, okosana problème na mutu te mutu otongo na vie azate. não terá problema com ninguém. Você Ninguém vai te ndenge moko. fofocar na vida, vocês são iguais. Kako yina yo te boza ndenge Não moko. vão te odiar, são iguais. Bato balingaka mapro na bato te parce que baza ndenge moko na bato nyonso. A pessoa que ama porque são Mutu iguais ayebi a todas que as aza pessoas. différent. Mas aquela que sabe que é Mutu diferente, wana ayebi ke bato bakocomprendre ye te. aquela pessoa sabe que só não Po ye aza différent. porque ele é Et puis diferente. bato bakoloba i ye alobi y. Onde as pessoas vão falar I, ele fala Y. Bakoba mais non bakomi i. Vão falar que não fala Ye I. alobi te nga nazotanga y. Não, eu estou a ver Babi o te okomi Y. fou. Dizendo não, você é Bakomi tala maluco. bie bakomi i. Abi te nga nazomona y. Bato balobi ke aza fou mutu ototika ye. As pessoas vão falar que ele é Pourquoi? louco. Parce vamos que tu es abandonar. différent. Por quê? Porque Tu veux réussir dans la vie. este êxito na Fais vida. les choses différemment des Faça as autres. coisas diferentes dos Mais il outros. faut que tu commences à comprendre que tu es différent. O mundo deve Prends começar a conscience. entender que é diferente. Toma Nasane ti consciência. bato nyonso te. Não sou como todas as pessoas. Pour preuve toza ndenge moko te. Por prova que não somos igual. Bino nyonso boza nazola mikuse nga nazola molai. Todos C'est que je vocês suis têm nariz différent. segundo, eu tenho nariz. Tamsu bino bokokani po bino nyonso bazola mikuse Eles mikuse. estão igual você. Nga todos têm naza nariz curto. différent. Eu sou diferente. Tu es différent, frère. És diferente, Prends irmão. conscience de
cela. Toma consciência Le disso. succès arrive quand tu prends conscience que de la différence. O sucesso Quand tu vem prends quando pas você toma conscience que tu consciência es da diferença. différent. Quando você não Okosala toma consciência makambo que é banusu diferente, basalaka. vai fazer as coisas que todo mundo faz. Batekiye. Lhe venderam. Batekiye po aza différent. Venderam-lhe porque ele é diferente. Tala mam différence c'est ça là. Vê as Différent. coisas que a diferença faz. Akomi na ndako ya mwasi na ndako ya Potifar. Ele chegou na casa do Potifar. Bien lobi tant kaka koti na ndako yango. Yokana. A Bíblia disse só quando ele entrou naquela casa. Bien escuta ainda. ndako yango epambolami. A Bíblia disse que aquela casa foi Escravo. abençoada. Um escravo Apambola ndako mvoma. abençoar a casa do rico. C'est que esclave wana aza différent. Quer dizer que aquele escravo é Esclave nyonso diferente. te. Não Dis é je como suis todas as différent. pessoas. Répète Fala que après sou moi, dis diferente. je suis différent. Fala que sou Lobana diferente. sa différent. Fala que sou Je suis diferente. différent. Eu sou diferente. Esclave apambola ndako mvoma. Escravo benzer a casa do Mvoma rico. aza na mbome a constater. O rico tem dinheiro, Tu mas vois ele ce que fait la différence? A constatou. Sabe o constater. que faz a diferença? Ke Ele ndako na constatou. ye E a eza casa so ndenge dele ezala te ndako no ekomi différente. já não é mais À cause il y a une personne différente qui est entrée. por causa de uma pessoa diferente que entrou. Badomesi bazalaka na ndako yango. Há empregados naquela casa, Mais lokola ya moto ya différence akotaki. mas com uma pessoa diferente tinha entrar. Bien lobi mwasi ya patron abandi kolula ye. A Bíblia disse que a mulher do patrão começou a Po gostar aza dele différent. porque é diferente. Vous ne me direz pas qu'en Égypte il n'y avait pas de bogar, il y en avait. Tá pensando que no Egito não havia Badomesi bonito, não bazalaki kuna pia havia. kitoko bazalaki. Havia também outros Le problème empregados, c'est sim. dans la différence, Mas o frère. problema é na Quand tu es diferença, différent, les irmão. choses se passeront différemment. Quando você é Quand tu es diferente, as outras différent, coisas cela serão va diferentes. attirer la faveur dans ta Quando vie. você é diferente, Tudo irá bien. na tua vida tudo Si irá tu prends bem. conscience que tu es Quando différent, você tomar Loba, consciência je que suis é diferente, différent. fala sou je diferente. vais vivre différemment. Vou viver diferente. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Différent. A diferença. À côté. Ele entrou. Balulié. Gostaram dele? Abina mwana Potifar te ngana za différent. Ele falou na mulher do Potifar: não, eu sou diferente. Ngana za te bajo o lokola yo mwasi mvoma abendi ye na kera ponga pe na nginda te ngana za Eu não sou aquele différent. tipo de homem, mulher do rico lhe chama, eu não sou assim. Une personne qui prend conscience qu'il est différent, fait les choses différemment, se comporte différemment, trace sa vie différemment. Uma pessoa que é des autres. consciente diferente, Et ele pas faz as batu coisas como on a diferentes, ele se bien ya comporta boy na diferente. yango. Onde as pessoas podem ver bom, ele pode ver. Joseph Sikwataka da prison. José dentro da prisão. Au tango a expliqué na prison on a no ba kotinga na prison parce que moi c'est mvua malinga kinga menga na boya ki obi chef banda chef ya prison na bandinga na ba bane me yo vraiment oza grand yuma yo zoba nga ko chef ya prison alinga una osebla po yo matsanga grade bongo yo vraiment oza no esclave vraiment je te nonga na différent c'est que tout le monde peut faire. Moi je le fais pas parce que je suis différent. Ele foi parando On na a prisão. différent. Ele foi parando na prisão porque différent. ele falou que eu sou diferente. Mas é différent. Sou diferente. Frère, Irmão, le rôle a boy aqui. como ele tinha Tobi negado, madame est même na prison. ele foi na prisão. Donc on est isoba mon boy. Tipo um burro. On est en prison. Tá vendo a prisão? Prison est un synonyme de passe. A prisão é um sinônimo de sofrimento. C'est une privation à liberté. É uma privação de liberdade. Prison donc o yebite so suka ndengeni. Na prisão você nem sabe Elle como que vai comble la Joseph terminar. na prison. Batiaki o ezali ba politicien o roi yemo pharaon atiaki na prison. Na prisão Donc de c'est José, grave. me colocaram onde colocam os políticos, onde fararam, ele Quand tu es différent, Quando você é ou diferente, si tu es différent, tu feras les choix différemment. vai fazendo escolhas diferentes. Oh, batutuba como no poni mabe. Onde as pessoas todos vão ver que Zamba escolheste moni ko poni mal. malam. Deus vai ver que escolheste bem. Place même ceux qui est même na place ya mabe. Mesmo que te leva num lugar Oh, ruim, tout le monde ba como na que za mabe. onde todo mundo pode Prisão. ver que não é bom. Só Prisão. répondre à Joseph. Mas À afinal cause de la différence, por causa da essa é une place diferença, à opportunité. era o lugar de Frère, oportunidade. Joseph na ndako ya Potifar. José na casa do Alingaka Potifar, tika la toujours domestique. ele poderia permanecer Alingaka sempre kuta na empregado. chanson te. Ele nunca poderia Na falar kati de ya chanson. prison. Dentro da prisão, Akakuta na chanson. ele foi se encontrar com a Chanson aservaka Pharaon roi. A chanson ele que anda Potifar aza musika ya Pharaon. Babengaka ye azongi.
bapiaka alimwe echanson butu lokola moi azalaka na ndako ya Pharaon. Mas a chanson do aservaka Pharaon butu lokola moi. Ele serve o faraó. José bakuta na echanson José para se esengeli akota na prison. Ela precisa ir na prisão. Irmão, se você é diferente, bisika bato bakoboya Deus vai te levar bato ao bakoyina menzamba bakomona esika ya opportunité balobi esika ya opportunité balobi paske osala croisement profitable porque vai fazer o cruzamento okosala croisement profitable fazer o cruzamento okutana bato bakomema mosika se encontrar com as pessoas que vão te bakolobela levar esika ya likolo te levar no lugar de prends conscience que tu es toma différent. consciência que és diferente. Dis je suis différent. Fala, sou diferente. Je suis différent. Sou diferente. Esika ya pasi No lugar de sofrimento. nzoka eza esika ya opportunité. Afinal de contas, é lugar de oportunidade. bakutana na ye chanson kaka na prison Não se encontra só com exceção só na prisão. na ville bokomona ye te Na cidade assim não lhe ye azala nde kaka na ndako ya roi Ele só fica na casa do rei. ye abimaka te Ele não sai. asalaka kuna so abimaki na libota na ye azongi Só trabalha e saía só para ir na família e dele que souvent precisava. bandako na bango ezalaki mosika mingi te na palais royal Muitas das vezes as Pô, casas mas aí dele na não pessoa ficam vai distantes tudo, das casas mamãe. reais porque Tadi precisavam okuta na ye te Mas não vai se linika encontrar com nde ele. okroise eza kaka na O prison único sítio para cruzar soki é só na asali mabe prisão. batie ye na prison Se ele cometer, ele Yo, vai sai na no prisão. mabete. Você não cometeu parce que tu agis É différemment porque agiste bamemi yo mpe na diferente. prison Também te levaram na okanisa prisão. nde oke kosufrir oke Pensa que kosufrir pode te sofrer, não pode nzambe amemi yo sofrer. mpo na souffrance Deus te te leva não para mais mpo sofrer. okuta na É echanson para ir se encontrar oyo com a akomema chanson. epai ya roi Aquele que vai te levar ao rei. je suis différent Sou diferente. Amém. naza différent Sou diferente. dis à ton frère naza Fala différent no teu irmão, sou diferente. loba ne avec conviction je suis Fala différent com toda a convicção, sou diferente. yango na osala makambo différemment Por isso vai fazendo as coisas diferentemente. akutani na echanson Se encontrou com a chanson. echanson alobi mpo na ye epai ya roi E Jesus falou para ele ao rei. joye bakomi gouverneur José se tornou governador. alingi akoma gouverneur te soki asalaki nde bato basalaka Ele não poderia ficar governador se fizesse mikolo mystique esses dias mikolo nazo difíceis. renie na mwasi ya potifar komanda ya chef ya armée Nesses dias estou reinando com a mulher do Potifar, o chefe do mais exército. nazolelanga danse Alama está me gostando tanto joyebi te Ele o disse wana bato não. nyonso basalaka bongo que as pessoas todos me fazem basuka assim. kaka na basi wana Eles só ficam com mpe aquelas sukasuka mulheres babombaka bango so e no mobali adécouvrir ye fim eles são matados alo naza quando diferent na okende te com moça Na diferente boina não ngai. morri. É um malamu anexo. nakendanga prison Vale mais eu ir à Frère, prisão. quand tu es différent Quando você é diferente, okosala choix oyo bato mosusu bakomona liboma você vai fazer a Mais escolha ça que pour la outras gloire pessoas vão de Dieu. viver logo mais Yango nde pela glória ekomema de likolo. Deus. Isso é que vai te bato levar no bakoyina na bango As pessoas podem bakoki apoiar. kofinga kotonga As pessoas podem mais j'ai choisi différemment de Você vous escolhe parce que je suis diferente de Deus. différent Porque eu sou et ce choix diferente. t'amènera plus haut Essa Ah, como escolha ali vai me levar gouverneur, no alto. frère. Ele ficou diferente. différent Diferente. quelqu'un est avec moi Amém. je suis différent Sou diferente. tout ira bien Tudo irá bem. si nous sommes conscients que nous sommes différents Se nós somos conscientes que somos diferentes. la différence A diferença amène le succès traga sucesso. le succès est déterminé par la différence Sucesso veio pela diferença. sinon tu es kosimba tes frères Senão não dará certo, irmão. kozalaka moto abatu te Eu sou pessoa das pessoas. Não seja pessoa das pessoas. kozalaka moto abatu te Não seja pessoa das pessoas. e wana ekomema na ruine Aquilo vai te levar na ruína. mpo na kati ya bato mosusu bazala wana bakoruine yo Porque no meio das pessoas, tem pessoas aí que vão querer te ruinar. il faut osala na bato Você tem que Olha ter eu. pessoas que são oyo ezosala teus, différence que fazem a diferença, oyo baza na même vision na yo que tem a mesma visão contigo. quand tout le monde doit entrer alobaki na introduction na vie na yo seke liwa na yo eza pembeni Quando todo mundo pode entrar falando na introdução, quer dizer que a tua morte está perto. bolingi bavie ya tout le monde Você quer Então vida você de échouer. todo mundo, por isso é que estás a reprovar. bapiaka invitation pamba te Não se dá convite. C'est déjà la différence. Simplesmente isso já é uma Muito bom, diferença. Zé Longo. Amém.
So opesi invitation basali différence. Se te fizeram um convite, te deram uma convite, quer dizer Na que yo fizeram aika osala diferente. effet vraiment obosani ngai. Ouvi que tu celebraste uma festa, me esqueceste, C'est que não. na kati ya cercle fermé osate. Quer dizer, naquele círculo fechado Ousate. você não está. Yango wana bapesi babosana bango te bayebi ko osalaka. Por isso é que não te deram Meu convite, não te usate na esqueceram, cercle sabe que wana. você existe, mas não, você não está naquele Na fete círculo. bainvitaka. Na festa é convidar. Na libala No bainvitaka. casamento se convida. Même propre famille no bazwaka invitation. Mesmo a própria familiar, eles Oyebi recebem epai bazwaka convite. invitation te na coutumier. Sabe onde não se recebe Bokende bolia convite? bomela kuna É no bosonga. alamamento. C'est comme na place ya différence. Quando chega no lugar Epo diferente, okolataka zaka ya différence. onde vai ver que é Kuna nde diferença. bainvitaka. Aí que se convida. bakosala mille na famille opesika invitation na 50 personnes. Pode ser mil na família, você só dá Des uma gens convite a 50 différents. pessoas. Pessoas diferentes. Et c'est cela la vie, frère. Isso é que é vida, irmão. Sinon tu ne vas pas réussir. Senão não vais ter êxito. Fete ya bato nyonso A eshuwaka. festa de todas as pessoas. biloko kolia falta. ezangaka. Comidas faltam. Masanga ezangaka. Bebida vai faltar. Po famille nyonso baye. Porque toda a família bamisa vieram. na bakonesa nyonso baye. Eles convidaram todos os Sali conhecidos. fete wana eza na différence Quer te. dizer que aquela festa não fete fez ya a bongo mutu diferença. aza conscient ke aza différent akoya te. Aquela festa, a pessoa que está Não, consciente não, é diferente pourquoi? não vai vir. Eu não vou Parce que vir. okotuta na bato nyonso ya désordre. Porque você vai se Mas encontrar o com ela todas masanga. as pessoas. ozoleka na olati bia oyo fete. Estás a vestir ye uma azowela masanga festa. esopani esopeli yo yango na Ele está nzoto. bebendo a cerveja cai. fete wana bato malunga bakoya te. Aquela festa vão procurar virei. elelo bafete Hoje em dia as festas. so bandi koorganize ngo bengi bato ya maloso otuna tu vas inviter combien de personnes. Hoje em dia C'est as ça la festas vão différence, perguntar, frère. vais convidar quantas pessoas? so Isso é que é a bio trois sabi diferença. Se você osa eza fizer ebele komi 300, wenze 300 são muita gente, então não se passa. okokangana eza ebele Aquele 300 é muito. po so obengi 3 a multiplier fois 2 na bakazali 6 wenze. Se você convidar 300 com casal e 600, c'est que fete praça. wana eza ya tout le monde. Quer dizer que aquela festa é de todo mundo. Amen. Amém. Tu es différent, frère. És diferente, irmão. Konya kobenda liwa na vi na yo te. Não quero Benda bomo, aproximar a tilika morte na liwa. tua vida. Você tem que expulsar Salama o como longe da tua diferemment. vida. Faça as coisas Fais diferentemente. des choix différemment. Faça escolhas diferentes. Joseph a fait un choix différemment. O José fez uma escolha diferente. Akena boloko. Ele foi na prisão. Ayekuta na chanson. Ele foi se encontrar com Enchanson. Et chanson azozela yo. Enchanson está na tua espera. Na palais royal teme na boloko. Não na casa real, mas na prisão. Nde somo da yo kingai. Não sei se alguém me ouviu. Na boloko. Na prisão. Apparemment place a passe ya passe te. Aparentemente lugar de sofrimento, mas não é de sofrimento. Kuna nde azoselela yo. É aí que ele está na tua espera. Oyende mulokoti so epa ya pharaon. Eles é que vai te fazer entrar até o faraó. Yende mulobilo epa ya pharaon. Ele que vai falar por você ao faraó. Et cela va accomplir ton rêve. É aí que vai cumprir o teu sonho. Aza différent. É diferente. À 17 ans déjà prenez conscience que c'est différent. Com 17 anos já tinha tomado a consciência que ele é diferente. Différent. Diferente. Si tu es différent, Se és diferente, tu es conscient que tu es différent. estás consciente que és diferente. Premièrement, Primeiramente, tu vas changer ton attitude. você vai mudar a tua atitude. Ou changer le lenge na yo. Você vai mudar a tua atitude. Ah, tu sais que tu es différent. Otambola sune bato osa sune bato bazalaka. Tu es- Você não vai andar conforme todas as pessoas. Não vai ser como todas as pessoas são. Deuxièmement, Segundo, tu vas changer l'image que tu as de toi-même. você vai mudar a imagem que você tem de ti mesmo. Si on prend conscience, Se você tomar on ne peut consciência, changer à mon prendre conscience. a pessoa muda o dia que ele toma consciência. Bon, moi nazana petit na lingi trop. Tem o meu irmão, um puto que eu gosto muito. Boyebi comme on est pasteur Roger Conde. Conhece bem, o nome dele é pastor Roger Conde. Tamso ina ndako na gasaka ina me petit likam nini. Na biata muluba alinga vese boyete. Talvez quando ele vem em casa, ele faz sorrir até. Não tem que gostar de terno assim. Ye ata ke ko somba carburant kaka na costume. Ele mesmo está aí comprando combustível, ele tem que estar de Aye terno. ko tala ngai na ndako na costume. Veio me visitar Não, em casa, está de petit, terno. me Eu falei, camunini. puto, é o quê? J'ai compris.
Eu entendi. Il a pris conscience qu'il est différent. Ele tomou consciência que ele é diferente. Il doit se présenter différent. Ele tem que se apresentar diferente. Amen. Amém. Tozoya. Estamos a vir Antila Asa Branca. no Namoni caminho da transit moko. Na mère namoni akatelinga sali. Mère abiote mutu mone tezaina na oh voiture wana mona voiture eza ba chumika oye pola wana. Nane ngwaza kuna katela sali. Nabi akatelinga olingite akatela ngapo ani. O trânsito fez assim por mim. Eu falei, fez por mim. Mamãe disse, não, fez alguma pessoa. Esses carros. Como você conta succès salute na ngai vraiment? Olongo linga katelo kasiba kana bia katelinga voiture wana to sali kuwasima eza ba chumika oye beba wana eza neti bakara ba petit na ngapi ai mwana nga neti ba kelo na chef ni ko mata na karu wana po akatele sali. Aquele chefe que vai subir nesse tipo de carro para poder. Nabi ngaka mna mala olha na cara bia na cima na cara bia exate. Ngapa na sana costume. Que tem bom carro, eu que comprando muito olho asa diferente. Ele entendeu que essa pessoa é diferente. Tem Quand tu es différent, quando você é diferente, tu vas changer ton image. você vai mudar a tua imagem. On va changer l'image aux années mon frère. Muda a imagem que você tem de si mesmo. Complexé. Muita gente são complexados. Porque não está se dando conta. Mais si tu es conscient de ce que tu es. Mas se você é consciente do que você é. Au contraire. Quer dizer, está dentro do contrário. Vós são. Você não terá complexo. Parce que vous au contraire. Porque você é ao contrário. Uma raça eleta. C'est alors que tout ira bien, frère. Só assim que tudo irá bem, irmão. Change l'image que tu as de toi-même. Muda a imagem que tu tens de si mesmo. Tá se vê tão que és uma pessoa assim, não és uma pessoa Deus. És uma pessoa Deus, eu disse. Não é só pessoa. És pessoa Deus. Na banque. Eu fui no banco. Eza foi l'année passée, je crois. Nangana voyager. Me faz nessa operação aqui na banca. Acho que no ano passado era para fazer na banca na Tangi. Eu fui no banco. Ngai mwana batu mbula leki na sina koisa 60. Eu ano passado já tinha completado 60 anos. Banque é sali diferença. Lei banco é diferente. Batie wana. Meteram aí. Batie moto, vamos na onde? Prioridade. Handicapé. Para idosos, para mamãe na bala na colo, as mamães de bebê. Oh, na Tangi. Tala batu. Na que tu na caixa, nabi. Fui perguntar na caixa. Idoso bani na mbula ni. Idoso começa com quantos anos? Ou a partir de 60 ele ou a partir de 60 até para cima. Eu falei que tenho 60, olhou para mim. Oh, senhor. Ele disse, senhor, mostra aí o teu bilhete. Na tuna pesa. Ser moko azalaki wana abana kozela aye akekufashe oh mutu ayeka sikuyo tamo aí começar a moça moça sai dali você conhece esse senhor a idade desse senhor frère différent a diferença différent frère diferença irmão diferente balongoli na bicha me tiraram da bicha prends conscience que tu es différent toma consciência que és diferente onde as pessoas vão ficar na bicha você vão te dar prioridade différent frère diferente irmão só que não prenda consciência engana telema na bitala bata engana lemba se não toma consciência poderia ficar na bicha olha tinha muita gente bala musuna 2018 na kesu na bank outra vez em 2018 fui também num banco na que kuna na fetele eu fui aí fiquei de pé mko namona pas non bien namoni pa na ke koyebisa siko na ketala na etu na fi wa nabi siko namoni bato bazoleka sio ngana za priorité oh abisino okay isso disse senhor que nabi namoni aba komi priorité ba idoso ba handicapé nabi ngana za pona loboko na différent bato ba tele eu sou idoso sou diferente com essas pessoas que estão de pé abi na senhor disse senhor frère amém tu es différent és diferente diferente amen amém soko yibi yango te frère ozalaka bongo se você não dar conta você não sabe ele vai ficar só assim não virá o sucesso ekoyate sucesso não virá eza na bato mibale na biba baza différent
Tem duas pessoas na Bíblia que são chamadas de ya forma liboso diferente. kombo na ye Jefte. Primeiro o nome dele é Jefté. Babengani ye na famille. Ele foi expulso, foi Bapoza da mwana família, makangu. falando que você é filho de Akozwa héritage te. você não pode merecer a herança. Na Juge chapitre 11. No Juízes 11, Bango bakanisaki mwana makangu. eles pensaram que é filho da prostituição. Aza mwana te nzoka nde aza mwana makangu me Jefte yebi ke aza différent. Ele Naza na mwana makangu me nde naza différent. Mesmo que sou filho da prostituta, mas eu sou A diferente. prendre conscience. Ele tomou a Ake consciência. a travailler akomi na armée na ye. Ele foi trabalhou, ficou consciente. Bato babenganaki histoire boyi malamu. As pessoas que ele expulsaram, história conhece. Baye koluka ye mpo akende obundela bango na bitumba bazalaki nango. Vieram lhe procurar para ele, combater para eles a Mutu luta que ele babenganaki. tinha. Há pessoas que ele Bakomona expulsaram. yo pamba. E não podem Mais dizer soko que não é prendre nada. conscience ya différent nzambe atie kati na Mas se yo. você tomar a consciência da diferença que Deus colocou dentro de você, Orendre yango na valeur. você tornar Bato o bakwaki yo valor. bakoya kuapproche yo Aquelas bakoluka pessoas yo que têm que frère. rejetar e vão virar de Bakoluka yo. aproximar, vão Eza te bato mosusu procurar. babotama na famille pauvre. Tem pessoas que são nascidas da Tozokola bato família mosusu na pobres. famille ya mbongo. Tem outros da Bato família wana de bazo dinheiro. renier. Aquelas Mais pessoas mutu estão oyo enganando. aprendre conseil na bakapasite nzambe atia kati na ye. Aquela pessoa toma consciência das Atali ya capacidades travail yango que Deus akomi colocou mutu. dentro. Bato wana ya bato ya mbongo ye Aquelas bakomi pessoas kosolicite ye. começaram a Pourquoi? Parce qu'il a solicitar ele. compris un jour qu'il est différent. Porque ele compreendeu que um Quand dia tu crois que tu é comprends diferente. Dieu est différent. Bato bakotombwa na lelo. Aquelas Lobi bakoluka yo frère. amanhã vão te Parce qu'il y a procurar, des irmão. capacités en toi. Porque há capacidades em ti. Jefte a travaillé yango. Jefté trabalhou. Bake koluka ye. Foram A te s'impose procurar. alobi. Ele Nakosonga na se mboka foi pamba te. Não vou Nakosonga retornar na mokonzi. cidade, eu tenho que me retornar rei. C'est-à-dire que naza différent. Quer dizer que sou diferente. Bino bobengana nga boza bayuma nga buto bobenganaki naza ganga lo nazonga mokonzi nga fona renir. Vocês que me expulsaram não são nada. Eu que me expulsaram sou agora gangue. Agora Il tenho que faut voltar como changer rei. l'image que tu as de toi-même, Você frère. tem que mudar a imagem que você tem de si Longola mesmo. image oyo mipesa wana. Tira aquela imagem que você se deu. Pense à la créativité dans ta vie. Pensa na criatividade na tua vida. Obandi kosala musabi ke naza différent ata bato kuna ezotula ngai ekotekama parce que naza différent. Comecei a fazer Tu um vas trabalho prosperer. para que vai dar certo porque eu sou diferente. Tout part de la conscience, frère. Tudo vai Ton pela combat consciência, se irmão. trouve dans ta pensée. Nabi, ton combat se trouve dans ta Eu pensée. disse, o teu combate se encontra no teu pensamento. Nga nalinga te mutu amonela ngai. Eu não gosto que a pessoa venha me zombar. Mpo naza différent. Partout Porque sou nakenda. diferente. Tuna bato baza na poto bamona ngai. Pergunta nas pessoas que estão na Europa. Bamusu baza na poto bamona ngai orgueil te. Outras pessoas estão na Europa começaram a me chamar de orgulhoso. Não sou orgulhoso. Bato wana bomonela na Congo ngai te. Como aquelas Ngai pessoas naza que vocês zombam différent. de Congo. Eu sou diferente. ozala na poto eza na problème te. Estando na Europa, Gloire à não Dieu tem nzambe problema. apesi yo poto oza na poto. Glória a Me Deus, nga mpe Deus naza na Deus, filme Deus naza está na Europa. différent. Eu que estou na África Parce também sou que diferente. crocodile ya Afrique tina poto azaka crocodile bakobanga ye. Porque o jacaré da África Ele é sempre não tem jacaré que da Europa. Vão lhe ter sempre medo. Mutu ayebi nga azali Amém. lion ya Afrique O leão da África. tina poto bakobanga ye azaka lion. Até na Europa vão lhe temer. É sempre leão. bakotia lion ya Afrique na bamboloko te ya kolia bango bakotia ye na jardin na parke na balion ya poto. O leão da Parce que África. aza lion il est différent. O leão da Alors África. soki yo oza bien kuna yebaki na Afrique mpe bato ya bien bazali baza différent. Se você está na Europa, saiba que na África tem pessoas que estão bem, que são diferentes. Différent. Diferente, irmão. Change l'image que tu as de toi-même. Muda essa imagem que você Otia tem de si komonela yo mesmo. frère. Otia komonela yo. Vão parar de te zombarem. Tia komonela yo. Vão parar de te zombar. Bana respecter yo. Vão começar a te respeitar. Bana considérer yo. Vão começar a te considerar. Parce que tu as compris que tu es différent. Porque você compreendeste que é diferente. Naina sir sakala te. Mutu alibo to be chef te mutu mbale komo na Jaebet. A segunda pessoa, o nome dele é Jaibet. Jaebet engeloba souffrance. Yangot. Jaibet, que significa sofrimento. Souffrimento. Sofrimento. Sofrimento. Jaebet. Jaibet. Tala d'abord maman abotie na pasi. Vê ainda a mamãe pasi que eleki. lhe gerou com Mama andini sofrimento. pasi apesi na mwana kombo ya pasi. Como havia muito Sofrimento. sofrimento, até a própria mãe deu o nome de Souffrance. sofrimento no filho.
sofrimento. Jaebet a collé Jaibete cresceu. à prendre conscience. Ele tomou a consciência. Vérité. Ele disse não. Eza kombo bapesanga mais naza kombo te. É o nome que me deram, mas eu não sou esse Mutu nome. mazo angazali. Alguém está me ouvindo? Eza kombo bapesanga mais naza kombo te. É o nome que me deram, mas eu não sou esse nome. Naza moko ya libota ya Israel. Sou um dos filhos de Israel. Nzambe ya Israel wakela likolo na sa nzambe na ngai. Deus de Israel que criou o céu e a terra Naza é meu kombo Deus. te. Não sou esse nome. Bielobi asambeli. A Bíblia disse que ele orou. Okosambela bien te. Você não vai orar bem Na ndenge échanger futur na yo. na forma para mudar o teu Se futuro. prendre conscience te que ça Se différent. você não tomar a consciência que és Que diferente, makambo ozo vivre eza ya yo te. que essas coisas que estás a viver não é Okoyi yango teu. siko na différent fona vive ndenge esengeli nga na vie. Você nega, eu tenho que viver agora diferente conforme Le Deus viver. succès O sucesso eyaka na différence frère. vem com a diferença, irmão. Là où il y a la différence, il y a le succès. Onde há diferença, há sucesso. Et les gens qui font les choses différemment des autres, As pessoas que fazem as coisas diferentes com os outros bato wana nde bakonetaka succès. são essas pessoas que conhecem Sala sucesso. makambo différent ya bato mosusu Faça as frère. coisas diferentes com os outros. Jaibet irmão. asambeli. Jaibete orou. Bielobi nzambe apamboli vi na A ye. Bíblia disse que Deus abençoou a vida dele. Souffrance Sofrimento. akomi riche. Ele se tornou rico. Bielobi so otangi Bible. Se você ler a Bíblia, okomona na kati ya Israel. vai ver dentro de Israel. Eza na mboka mo bapesa ye kombo ya Jaibet. Vai ver que tem uma cidade tendo o nome de Jaibete. Achange kombo te. Não trocaram de nome. Achange destiné na ye. Ele mudou seu Edo so destino. mutu azoyoka ngai. Amém. Achange na ye kombo te. Ele não mudou de nome. Boyeba epai na uta Jaibet souffrance. Para saber onde vive Boyeba o sofrimento. epai nazali vous au contraire. Saiba onde eu Vous sou. êtes Vós une ao race contrário. élue. Vós são uma C'est raça Jaibet eleita. d'hier. É Jaibete de Kati ontem. na Yesu vous au contraire. Dentro de Jesus, vós ao Vous êtes contrário. une race élue. Vós são uma raça eleita. Vous na biso ezobana vous au contraire. Nossa vida está começando, vós ao contrário. Frère, différent. Différent. Diferente. Nabi nini différent? Eu falei o que? Diferente. Nabi nini? Falei Diferent. o que? Diferente. Jaibet asambeli makambo ebongwani. Jaibete orou, as coisas mudaram. Ebongwani. As coisas mudaram. Mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela kati kati na Yesu As minhas lágrimas se tornam água de yobomboli beber. kasi na ngai Aleluia. yeolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nazangaki lobi au contraire lelo oyo ekomi ya ngai. Amen. L'homme n'a pas osé, mais t'en as prendre conscience. Amanhã poderia faltar quando tomei a consciência. Il pensait différemment, frère. Ele pensou diferente, Ce qu'on dit, irmão. Moussala te kanisa différemment au salaire le musus. Se você não conseguisse emprego na empresa, pensa diferente fazendo uma outra coisa. La majorité a bamvuama A maioria dos ricos, basilisa université te. eles não terminaram a universidade. Ils ont pensé un jour faire les choses différemment Eles pensaram um dia fazendo as coisas diferentes. et ils ont réussi. E eles tiveram êxito. Amen. Amém. Pensez autrement. Pensa ao contrário. Fais les choix des gens autour de toi. Faça a escolha das pessoas que estão ao teu Nous redor. devons sauter à cause de la pembenina. Não é toda pessoa tem que estar perto de você. Il faut faire la différence. Tem que ir fazendo a diferença. Même Yesu, Mesmo Jesus, 12 apôtres, 12 apóstolos, mais on a obéi dans 3. eles só se C'est ça la pegavam com os différence, três. frère. Essa é que é a diferença, irmão. Ayinaki bango ta lingaki bango. Linga batu. Ele não lhes Mais faut faire le choix. ordenou, amou eles, mas ama as 12 pessoas têm que apóstolos. fazer a escolha. 12 apóstolos. Soit linga benda na makamne ya secret 3. Mas se ele quer ficar ao segredo, 3. 9 bamona transfiguration te. 9 não viram a transfiguração. Kaka 3 bamona Yesu transfiguré Só 3. 3 é que viram Jesus Le transfigurado. succès se trouve dans la différence. Irmão, o sucesso se encontra na diferença. Sans différence, il n'y aura pas de succès. Sem a diferença não haverá Celui qui est sucesso. conscient qu'il est différent va
va penser différemment, Aquele que está faire les consciente choses que é diferente vai différemment, pensar diferentemente. agir différemment, Faz as coisas se diferentes. comporter différemment. Faz as coisas Et cela va diferentemente. entraîner, amener le succès dans sa vie. Isso é que vai levar o sucesso na tua vida. Tika vie ya bato nyonso frère. Deixa essa vida de todo mundo, irmão. Tika pe lisanga ya bato nyonso. Para também com a junção de todas as pessoas. Soko olingi te batonga yo sanga na bato nyonso, mais so sanga na bato nyonso yeba ete liwa na yo nde ozobongisa eza Se você não liboso. quer que te fofoca, se junta com todas as pessoas. Se Babengaka você se mutu junta te com na todas as pessoas, ebembe. a morte tá vindo. Não se Boka convida a malamu. pessoa, não. Na ebembe bainvitaka mutu te. No óbito não se convida ninguém. Mais na makambo propre bainvitaka Mas bato. nas coisas boas para celebrar, Soko não se olingi vino convida. etambula na nzela ya malamu, Se você quer invite a tua bato. vida para ir no bom caminho, convida Mais as soko olingi pessoas. etambula na kati ya mobulu, Se você quer bato que nyonso fique na baya. preocupação, todo mundo tu vem. souffres maman parce que tu agis comme tout le monde. Estás a sofrer porque estás agindo como todas as Tu pessoas. souffres pas parce que tu agis comme tout le monde. Estás a sofrer porque estás agindo como todas as pessoas. Fais la différence, tu verras le succès dans ta vie. Faça a diferença, tu verás o sucesso na tua Dieu n'a pas vida. planifié un échec, frère. Deus nunca planejou uma derrota, D'abord, il irmão. faut changer attitude, il faut changer l'image au Sanango. Eu falei, tem que mudar a atitude, tem que mudar a imagem que tu Il faut tens. une bonne présentation, frère. Tens que ter uma boa apresentação, irmão. Ça, le rôle à révérend Roger Conde. Seja como Pastor Roger Conde. Ah, on a outil, viens na outil banque. Ou Et mais tu n'as eu pas, ouvi do banco, tu n'as meu pas irmão. un costume. Até no banco Au tem moins, que na banque, estar só de que tu terno. n'as costume, aí fica Tá vendo o banco quando faut entra te de prioriser. terno? Sabem que essa pessoa temos que lhe priorizar. Il a raison. Ele tem razão. Ce que tu as olati bien, ok, na banque. Entra só vez que Nisso tem na vai no banque, banco. ba not servir batali. O olhar deles Vai aí ter na nada caixa vai conta. ficar Oh, senhor. assim. Podemos fazer alguma coisa para si? Olati costume. Bonne présentation. Uma boa apresentação. Na mercredi na yambaka. Quarta-feira costumo receber. So na hotel na ngate na koya na mardi na jeudi na beti catch na ngai na fai na ngai. Se não vou pregar Mercredi terça, tem. quinta, fica aí. Nem na quarta-feira. So na catch mercredi o catch yango ezaka même na présentation bien. Se eu colocar sapatilha na quarta-feira, Mercredi na aquela uma veste, sapatilha cara. é mesmo. Quando venho Na com yebi qualquer um. te mutu nini yango akoya ko visiter ngai. Não sei quem é a pessoa que vai vir para me Mutu visitar. nyonso tango aye. Toda Akosa pessoa bino quando te vem, nana yoki não yo te vos me vem. asi amoni. Não te ouviu, mas eu já vi. Tango amoni Quando viu, biso bato za na faiblesse mo tango amoni malamo o juger mutu. nós os homens temos essa fraqueza. Quando vê a pessoa, aí Ata já asa temos yango o te. juízo dele, mesmo que não Yango tenha. wana veste na ngai mercredi. Por isso, meu terno, quarta-feira, vejo. Mpo na yebi te tango mosu mokolo ya nzambe akotilela nga mokonzi moko. Porque não se sei, porque estava vendo naquela quarta-feira, Deus Soki dizia, akuti ngai jana na akopesa nga se me rien. encontrar simples assim, não vai me Mais so akuti considerar. ngai na une bonne présentation. Mas se ele me encontrar com uma boa Amona non, ça c'est apresentação, une personne ele sérieuse. vai falar, não, essa aqui é uma pessoa séria. Amen. Amém. Une bonne présentation. Prends Uma pas boa ça frère. apresentação. Kozala kate parce que ba non. Não seja só como todas Pato as okende pessoas. uti não. pantalon oti kutu. Você está aí, a calça já está aqui. Osoka otambola te telema awe kanga Não ndio estás a otambola. conseguir andar aqui, já está bem apertado. Non, na babiro te. Não, nos escritórios não. Sois différent. Seja diferente. Epesa audience malamu. Vão te dar uma boa audiência. La discipline. A Quatrièmement. disciplina. Mutu a différent. Aza mutu aza discipliné. A pessoa que é diferente é uma pessoa que é disciplinado. Et enfin, la E vision. enfim, La vision. a visão. Mutu a différent, aza mutu a vision, frère. A pessoa que é diferente é a pessoa de visão, irmão. Elle croit que Dieu peut tout. Ele crê que Deus pode tudo. Différent. Diferente. Tikanzamba pambola vino. Différent. Diferente. Différent. Différent. Diferente. Sois a conscience différent o tele meu pensanzamba. Consciente que és diferente e vai colocar de pé e começa a agradecer a Deus. Kobanga na ote soma kamusozo ya liboso na yo. Eza a cause a différence na yo. Não tenha medo se as coisas estão Parce que dentro de tu es ti. différent. É por causa da tua diferença, porque és diferente. Parce que tu es différent. Porque és diferente. Zamba kotia yo esika mosusu frère sœur papa kobanga te. Deus pode te colocar num lugar, papai, mamãe, irmão, irmã.
eza esika ya opportunité. Não tenha medo, é um sítio de oportunidade. Bakutana na chanson na balabala te. Não se encontra com chanson na rua. Bakutana pe na banque de passe na kati ya palais royal, na kati ya enceinte royale ba banque tu eza na kati. Não se encontra com ele no banco também, porque na casa real L'unique endroit où kutana eza na prison. o único lugar para se encontrar com ele é só na prisão. Quand tu fais différemment pour la gloire de Dieu, même si on t'a mené en prison, Quando você faz diferente, crois qu'il y a une rencontre positive leva pour na nous. prisão. Nzambe osala makambo monene. Tombola mopesa ngai merci pour sa parole.